Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história presente no livro Sonhos Lúcidos, Contos Fantásticos, de organização de Alex Mir. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar este vídeo /áudio para alguém que você pensa que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É bem rápido e você me ajudaria bastante. Como vocês estão vendo, eu estou tentando voltar mais uma vez. Realmente, esse fim de ano foi bem corrido. Eu estou com alguns projetos pessoais, eu também trabalho muito. E como eu não ganho nada com o canal, é difícil eu dedicar algum tempo. Mas sempre que eu tenho algum tempinho sobrando, eu venho aqui, né, e gravo bastante e deixo correndo aí ao longo dos meses. Mas chega de enrolação, né? Vamos lá? A Nuvem, por Marcelo Fernandes. Dia 1/1/2010. Estou escrevendo este diário, papel e caneta em punho, pois prevejo uma tragédia se aproximando rapidamente. Preciso deixar algum relato caso algo aconteça comigo, o pior, com toda a humanidade. Sou vendedor de carros e também astrônomo amador. Mesmo que não possa me autodenominar de astrônomo, nem mesmo amador, afinal não é pelo fato de comprar martelo e prego que alguém pode ser chamado de marceneiro. Apenas gosto de observar o espaço. Tenho um belo telescópio montado na varanda de casa, o que causou grande desgosto à minha esposa, já que aquele não era um brinquedo barato. Meu filho, por outro lado, adorou. Tenho acompanhado o céu, baseando-me em cartas celestiais e todo esse tipo de informação. Por acaso, esbarrei em uma observação que chamou muito a minha atenção. Uma mancha, uma espécie de nuvem, algo que não encontrei paralelo em nenhum livro ou site de astronomia. Tive a impressão de que se aproximava do nosso sistema solar e, ajustando o equipamento para conseguir uma imagem mais nítida, pude perceber que já se encontrava bem perto. Fiquei preocupado e entrei em contato com algumas agências governamentais, mas fui prontamente ironizado, só porque havia ligado outras vezes para falar sobre objetos voadores não identificados que pude observar. Não era o caso agora. Mantendo a vigília por mais um dia, tive plena convicção de que a nuvem se aproximava cada vez mais rápido e, fazendo algumas contas básicas, pude comprovar que a Terra iria, através de sua órbita elíptica, de encontro àquela nuvem, que crescia a olhos vistos, ao menos aos olhos do telescópio. Não é possível que ninguém tenha se interessado. Cheguei até mesmo a ligar para algumas emissoras de televisão, mas não consegui ir além da atendente. Júlia, minha esposa, agora acredita em mim, pois ela mesma pôde comprovar a veracidade de minhas afirmações. Meu filho tem apenas 6 anos e não entende muito bem o que está acontecendo. Resolvi cuidar de minha família e de meus amigos. Isso faz 2 dias e passei muito tempo tentando várias ligações, sempre sendo ridicularizado. Nem minha esposa conseguiu me ajudar a convencer grande parte dos nossos conhecidos. Hoje sei que a nuvem se encontrará com a Terra daqui a 2 dias e sei também que ela é formada por alguma espécie de poeira, algum tipo de lixo estelar. O fato é que não sei quais serão as consequências desse resíduo tóxico nos organismos. O tempo vai ficando cada vez mais curto. Sem saber onde procurar, os observatórios astronômicos só conseguirão detectá-la quando for tarde demais e teremos apenas algumas horas para nos preparar. Pelo que consegui calcular, nosso planeta demorará cerca de 2 dias para atravessar completamente essa nuvem. Hoje, logo pela manhã, fui às compras. Fiz uma lista ontem que me ajudou bastante. Eu e minha esposa nos dividimos para completar a compra dos itens que basicamente são alimentação, centenas de sacos plásticos, fita crepe, lanternas, pilhas, muita água,
dezenas de panos de limpeza, potes para acomodação de alimentos e botas de borracha. Coisas que, acredito, ajudarão a vedar a casa e nos deixar o mais longe possível do contato com a névoa. Quanto aos alimentos, são basicamente formados por tudo aquilo que possa ser comido cru e mantido fora da geladeira, pois pretendo em breve deixar a energia elétrica desligada. Nada muito saudável, mas teria que servir por esses dias. Digo esses dias por não saber como ficará o planeta antes e depois dessa nuvem. Espero, sinceramente, que eu esteja enganado. Dia 2/1/2010. Manhã. Hoje acordamos cedo. Na verdade, mal dormimos. Tomamos café da manhã totalmente em silêncio e logo começamos os preparativos para o evento. Se é que podemos chamar algo trágico como isso de evento. Nosso apartamento é grande e fica no primeiro andar de um prédio antigo no bairro da Casa Verde. O quarto é enorme e empilhamos na sala todos os objetos de lá que não nos seriam úteis, como a televisão, o abajur e outras mobílias menores. Ficamos com poucas mudas de roupa, acomodamos os alimentos no guarda-roupa, assim como a água. Montamos a cama de nosso filho ao lado da nossa. Mantivemos a cômoda para acondicionar os panos, outros pacotes de alimentos e as garrafas de água. Eram 10 garrafões de 10 litros e várias garrafas de 1 litro. Essa foi a parte fácil. Como se vê, desistimos completamente de tentar avisar a quem quer que fosse. Mesmo assim, minha esposa acompanhava o noticiário, na esperança de conseguir alguma informação. Enquanto isso, eu continuava verificando a evolução do lixo estelar, que se aproximava. Tivemos que iniciar os preparativos que chamei de segunda fase. Colar os sacos plásticos devidamente abertos e emendados com fita crepe nas janelas de todos os cômodos. Não cheguei a comentar, mas em relação às janelas estou seguro. Todas possuem uma grossa grade com cadeado que eu mesmo coloquei, preocupado que estava com a falta de segurança na região, mesmo morando no primeiro andar. Sempre achei melhor prevenir. Quanto à porta, que também tinha grades de ferro, essa me preocupava. Comprei pesadas e grossas ripas de madeira e tenho em casa um revólver de atirar pregos, o que facilitou o trabalho. Podem até achar estranho o meu excesso de zelo, mas como já escrevi, não sei qual será a reação de nosso organismo em contato com a nuvem. Além disso, tenho muito medo dos vândalos que se aproveitam de situações calamitosas para praticar diversos assaltos, entre outros delitos. Prefiro pecar pelo excesso. Depois de colados os plásticos, ainda vedei as portas dos cômodos, com exceção de um, onde montei meu telescópio e coloquei a lente colada ao vidro, cobrindo com mais plástico ao redor. Daquele ponto, não veria mais a nuvem, mas precisava acompanhar de alguma maneira o desfecho do evento. Fechei as outras portas, cobrindo-as também. Na sala, como a janela é grande, optei por fazer uma espécie de parede falsa, com plásticos remendados e colados às paredes. Mantivemos apenas o banheiro aberto, mas com a janela também coberta. Ficaríamos sem utilizar o chuveiro pelos 4 dias e, como descarga, usaríamos nossa própria água. Tudo para evitar a entrada naquela névoa, ou ao menos minimizar a invasão daquele ar que eu acredito ser tóxico. Os vizinhos não perceberam a movimentação em casa. Não fui trabalhar. Ainda pensei em uma desculpa para dar na empresa, mas acabei contando o que sabia. Tenho certeza de que se nada acontecer, serei demitido. Minha esposa não trabalha, ao menos fora de casa. Meu filho faltou na escola, ontem e hoje. Era o único feliz. 2/1/2010. Tarde. Já estava tudo pronto. Enquanto esperava para desligar completamente a energia elétrica, fiquei grudado à TV naqueles últimos instantes. Pude então assistir quando o apresentador interrompeu a programação
para falar sobre a nuvem de dejetos que estava a poucas horas da Terra e que o planeta viajava velozmente na direção do centro da formação. Estava aterrorizado, tanto eu quanto o apresentador. Os cientistas não tinham a menor ideia do que fazer, não sabiam como auxiliar a população. Uma câmera ao vivo mostrava o caos em que estava se transformando a cidade. Pessoas correndo em direção às suas casas, algumas abandonando carros e correndo desesperadas. As ruas estavam intransitáveis. Assistia pasmo aquelas cenas. Se ao menos tivessem me ouvido. A nuvem já era, a essa altura, visível a olho nu. Era horrível. Pude vê-la mais de perto pelo telescópio. Era de um vermelho alaranjado, como se fosse ferrugem, salpicada por detritos negros em menor quantidade. O que predominava mesmo era aquela cor ocre, uma tonalidade pouco comum. Desliguei naquele momento a energia elétrica e fechei o registro de água. Agora não era possível fazer mais nada, por ninguém. A claridade que entrava no ambiente era insuficiente para enxergarmos qualquer coisa. Ficamos no escuro, com nossas lanternas. O terror havia chegado. 2/1/2010. Noite. Meu filho estava terrivelmente assustado. Tínhamos pilhas o suficiente para mantermos as 3 lanternas acesas o tempo todo, simultaneamente, pelas próximas 3 semanas, se quiséssemos, mas nem aquela claridade artificial o acalmava. Eu estava apavorado e tinha que me preocupar também com minha esposa, que se revelara uma terrível claustrofóbica. Parecia que estávamos em um imenso caixão. A sensação era exatamente essa, sentindo-me como se estivesse sendo enterrado vivo. Mesmo sabendo que iríamos ter que suportar, eu não estava preparado. O barulho lá fora era horrível. Parecia uma tempestade de areia, só que mais violenta. Pude ouvir inúmeros carros colidindo. Depois de um tempo, ainda ouvimos algo muito grande cair próximo de nosso prédio. Até então, não tinha como saber o que era. Começou como um ruído baixo. O objeto se aproximando, mas foi ficando mais e mais alto, mais agudo. Tive que apertar os ouvidos com força e mesmo assim o barulho era insuportável. Parecia que estava acima de nosso apartamento quando uma explosão foi ouvida. As paredes tremeram e pela primeira vez desde o início do avistamento, daquela maldita névoa, temi pelas nossas vidas. O barulho dos gritos que vinham de todas as direções se tornou mais nítido. As pessoas estavam descontroladas. Não conseguia observá-las pelo telescópio. Os gritos se tornaram animalescos. Nunca imaginei que o som de um grito humano pudesse ser tão aterrador. Não pareciam humanos, sim animais, bestas. Ouvia barulho de panelas e pelo som parecia ferro batendo contra ferro. Não eram os carros que fazia algum tempo silenciaram. Ouvia, em muitos momentos, pancadas em algo oco. Coisas pareciam rachar. Por sorte, tínhamos tampões de ouvido. Júlia e meu filho estavam usando. Eu não. Queria acompanhar o máximo possível o desenrolar dos eventos, fosse da maneira que fosse, mesmo que para isso eu perdesse a sanidade. Os gritos e os sons de coisas sendo destroçadas foram diminuindo. Agora já não se ouve qualquer ruído. Aproveito para escrever um pouco mais tarde. 3/1/2010. Manhã. Temos 3 celulares. Eu tenho 2 e minha esposa 1. Todos carregados, mas mantemos apenas um ligado. Não queria perder a noção do tempo. Aquela névoa não nos deixaria saber se era dia ou noite. Meu filho finalmente dormia na nossa cama. Júlia apenas cochilava e via de tempos em tempos, despertando assustada. Fico no quarto com eles, deitado na cama de solteiro. Apenas uma lanterna ligada.
Ainda não sentia fome ou sede. Finalmente adormeci. Não soube quanto tempo se passou. Acordei com um ranger de dentes de minha esposa. Há anos ela não tinha ataques de bruxismo. Olhei o relógio do celular. Era apenas para isso que ele nos servia. Passava um pouco das 6. Levantei-me com cuidado, evitando fazer qualquer tipo de barulho, e fui olhar pelo telescópio. Não conseguia ver nada além daquela neblina ocre que cobria tudo. No chão, lá na rua, ainda o silêncio. Não pude conter a curiosidade e abri uma pequena fresta entre uma das emendas do plástico negro. Antes não tivesse feito. Nem mesmo sei como consigo continuar escrevendo em espaços de tempo. Creio que para tentar manter minha sanidade. O que vi me deixou horrorizado. Uns pássaros que eu nunca havia contemplado voavam próximos ao chão. Suas penas eram escuras e esparsas. Podia ver a pele avermelhada por baixo, pescoços alongados e bicos largos. A única coisa com a qual eu consigo comparar é que pareciam mãos. Aqueles bicos também avermelhados. Quase desfaleci quando um olho, da mesma cor que a nuvem, me fitou pela fresta que abrira. Ele estava no parapeito do nosso apartamento. Será que nos farejava? Será que podia sentir nosso cheiro, nosso pavor? Aquele olho tinha uma gosma ao redor. Parecia pus. Não vomitei porque estava de estômago vazio. Um grito saiu da garganta daquele ser, rouco e prolongado. Pude ver outros se aproximarem. Estava chamando-os. Aquele que estava próximo começou a bater a cabeça violentamente contra a grade. Por sorte, não alcançava o vidro. As pancadas foram se multiplicando. Eram vários. Fiquei petrificado. Vi nitidamente o bico se quebrar em um deles e o olho saltar da órbita em outro. Nem assim eles recuavam, ao contrário, pareciam bater com ainda mais ímpeto. Alguns tentavam enfiar aqueles bicos parecendo mãos por entre as grades e tentavam morder o vidro, deixando nele uma baba espumante amarelada. Penas saíam aos tufos. Pude então perceber que aquela tonalidade rosácea da pele eram pústulas. Aquele ser estava em carne viva, mas parecia ser imune à dor. Minha esposa apareceu na porta e deu um grito, os olhos arregalados como eu nunca vira, ainda com um tampão no ouvido. Meu filho gritou na solidão do quarto. Recobrei a consciência e fechei novamente o plástico. O barulho durou quase meia hora mais. 3/1/2010. Tarde. As aves pareciam ter se esquecido de nós. Fizemos nossa primeira refeição. Quase não tínhamos fome, mas precisávamos colocar alguma coisa sólida em nosso estômago. Não queria mastigar nada de jeito nenhum, mas era uma maneira de incentivar nosso filho a comer. Tínhamos biscoitos e inúmeras latas com alimentos em conserva. Meu filho comeu apenas algumas bolachas recheadas. Não tinha ânimo para censurá-lo. Eu sofria por ele e por minha esposa, a mais abatida de todos. Eu sabia o que era. A sensação claustrofóbica era insuportável. Eu, que não era religioso, rezei. Rezei para que aguentássemos por mais 3 dias. Rezei para que, quando o planeta tivesse terminado de atravessar a nuvem, ainda existisse civilização. E rezei, acima de tudo, para que ainda estivéssemos vivos. Fui, naquele momento, interrompido por um burburinho que começava a se formar. Vinha do chão da rua. Parecia que algo no solo havia acordado. O burburinho se transformando em grito. Uma multidão se formando. Podia ouvir nitidamente algo se arrastar pela rua, pela calçada. Alguns segundos depois, os urros começaram. Aquele som era quase ininterrupto. Júlia recolocou o tampão nos ouvidos, nela e em nosso filho. Eles não chegaram a ouvir aquilo, que me arrepiou até a alma.
Aqueles passos, somados aos gritos, aquele arrastar, subiam pelas escadas. Torci para que eles não chegassem até a nossa porta. Pedi silêncio total aos dois. Se preciso, amarraria ambos à cama e os amordaçaria. Tamanho era o meu desespero quando me aproximei da porta. Eles nos farejaram. Eu não os via, mas deduzia que eram humanos. Imaginei se eles estariam com o mesmo aspecto das aves, cheios de feridas e manchas com pus e sangue. Não havia um vão por onde eu pudesse observá-los. Estava apavorado, mas precisava manter-me de pé, por minha família. Um arranhar começou do lado de fora da porta. Eu tinha a impressão de que milhares de unhas rasgavam a madeira, mas provavelmente eram os dedos sendo dilacerados no atrito com a porta. Aqueles gemidos, aqueles urros. Forcei o punho contra a boca, violentamente. Eu queria gritar. Empurrei a madeira que vedava a porta por baixo do plástico com minhas próprias mãos, como se aquilo fizesse alguma diferença. Minha esposa apareceu na porta do quarto e de onde estava, pude ouvi-la chorando. Ela não aguentaria muito mais. Meu filho gritava por mim. Eu não podia fazer nada por eles e aquela sensação de impotência era insuportável. O arranhar ia cessando à medida que começaram as pancadas. Não sabia como era possível, mas parecia que a multidão ia aumentando nas escadas. Naquele momento, os gritos não vinham apenas de baixo, mas desciam as escadas em nossa direção. Pensei em nossos vizinhos. Afastei-me daqueles gritos e arrastei minha esposa para dentro e fechei a porta do quarto, deixando o barulho um pouco mais longe. Pela primeira vez, coloquei o tampão. Agora, não se ouvia nada, além do próprio coração batendo descompassado. Ficamos os três abraçados na cama. Nada mais nos restava a não ser esperar. Júlia desmaiou e me senti culpado por achar que havia sido providencial. Meu filho, segurando a lanterna, traçava círculos na parede. Estava apavorado e não queria contato algum. Escrevo até ficar cansado. 3/1/2010. Noite. Adormecemos com as lanternas ligadas, mas logo acordei assustado. Silêncio. Minha esposa e filho estavam ao meu lado, ele no meio. Peguei uma das lanternas e fui ao banheiro. A água estava desligada e urinei sem lavar as mãos depois. Àquela altura, não me preocupava com a higiene, mesmo tendo água de sobra. Segurava a lanterna direcionada a meus pés e reparei então uma névoa que recobria todo o solo. Parecia esbranquiçada, mas ao me aproximar um pouco mais, percebi que era da mesma coloração da nuvem que atravessamos. A partir daquele momento, teremos que pisar o mínimo possível no chão e, se tivéssemos que fazê-los, usaríamos as botas. Por precaução, pegamos os panos, umedecemos com água e era assim que respirávamos, mantendo os panos sempre molhados e amarrados à altura da boca. Comemos alguma coisa. Senti uma fome insuportável. Mal comera desde o dia anterior e abri uma lata de feijões em conserva. Mesmo com todo aquele drama, nunca em minha vida comera algo tão saboroso. Nem o incômodo de ter que levantar o pano que recobria minha boca me desanimava. Devo ter contagiado minha família. Depois, amarramos as sobras, apenas latas e copos descartáveis, em sacos plásticos e joguei dentro do box do banheiro, tendo cuidado de fechá-lo depois. Naquelas circunstâncias, pode-se dizer que dormi bem. Quase cheguei a sorrir. Rezei novamente, dessa vez até adormecer. 4/1/2010. Manhã. O pior dos dias. Acordei com meu filho ao lado, mas Júlia sumira.
Apanhei uma lanterna e, depois de ajeitar os protetores auriculares de meu filho, levantei-me. Estava assustado. Calcei as botas rapidamente, mas minha esposa, pude ver, não tinha calçado as dela. Fui até a sala, que ficava em frente à porta de entrada do nosso apartamento. Ainda estava tudo no lugar. Foi quando, às minhas costas, pude ouvir uma respiração pesada. Parecia alguém engasgando com vômito ou sangue. Um arrastar, começando a se aproximar. Não conheço nenhuma outra expressão que defina melhor o que eu sentia, mas o sangue parecia ter congelado nas minhas veias. Júlia se transformava num bolo de massa disforme. A carne parecia lhe escorrer pelos ossos como se estivesse descolando. O cabelo lhe cobria a face e seus lábios pareciam ter se tornado leporinos. No lugar de uma das orelhas havia um orifício. A roupa, colar ao corpo. Não sabia onde começava a pele e onde terminava a malha. Uma das pernas estava virada na direção contrária. Com a lanterna nas mãos trêmulas, vi uma mancha no carpete. Tinha o formato do seu corpo. Pedaços de pele onde ficavam as partes que a roupa não cobria. Entendi que por algum motivo ela tinha se deitado na sala e respirou por muito tempo aquele vapor que recobria o solo. Aquela não era mais minha esposa. Tudo isso durou poucos segundos. Eu me afastava à medida que aquele ser se aproximava, até que bati com o calcanhar no atirador de pregos. Já não raciocinava direito. Era por instinto. Quando aquelas mãos descarnadas se aproximaram até quase roçar meu rosto, atirei no ombro daquela criatura. Ela caiu no chão por conta do impacto e já se preparava para se levantar. Aquele ser parecia não sentir dor. Aproximei-me e dei cerca de 15 tiros, todos nos braços e pernas. A criatura ficou grudada em nosso carpete de madeira. Para meu horror, ao meu lado, uma mão me puxou pelo braço. Virei automaticamente a arma improvisada para o lado, fazendo mira. Quase atirei em meu filho. Ele vira toda a cena. Não sei quem gritou mais alto, ele ou minha ex-esposa. Enfiei um trapo, boca dentro daquele ser, tentando conter aqueles gritos estridentes. Completei a cena com fita adesiva. Seria mais difícil acalmar meu filho. A multidão do outro lado de nossa porta reaproximou-se. Peguei o garoto no colo e vi que ele se lembrara de calçar as botas. Chorei com ele em meus braços. A porta do dormitório fechou, com um baque. Desfalecemos na cama. 4/10/2010. Tarde. Acordei sozinho no quarto, desesperado. Levantei sem nem mesmo calçar as botas. Lanterna em punho, olhei banheiro adentro. Nada. Caminhei em direção à sala. Pensei no pior. Quase desmaiei. Meu filho sumira e a criatura também não estava mais lá. Onde os pregos se encontravam no chão, apenas pedaços de carne haviam restado e ao menos um osso de um dos braços ficou preso. A porta da saída estava escancarada. Um medo indescritível se apoderou de mim. Muitas criaturas começaram a entrar lentas, como lesmas gigantes. Esticavam os braços em minha direção. Vinham também da cozinha. Entre esses, meu filho, que se tornaram um deles. Minha única esperança era sair pela janela. Não havia tempo para pensar nas consequências de respirar aquele ar contaminado. Plástico, atrás de plástico, fui abrindo caminho buscando uma saída. Podia sentir o hálito que saía daquela multidão. Um cheiro fétido que ficava cada vez mais forte. Estava a ponto de desmaiar. Rasguei o último plástico negro. A visão que tive foi aterradora. Nunca mais esqueceria. O ar era alaranjado. Ferrugem. Centenas
de corpos cambaleavam pelas ruas, uma multidão até onde minha vista alcançava, todos com os corpos apodrecidos. Pústulas se sobrepunham, pus escorria sobre todos os corpos. Possível imaginar que aquelas criaturas tivessem sido humanas. O objeto, eu também podia ver, caíra a cerca de 500 metros de casa. Próximo da clareira deixada pelo acidente, corpos carbonizados vagavam quase em círculos. Estavam cegos. Perdi minhas forças, desisti de lutar. A multidão se juntou sobre meu corpo. Saí do transe com meu filho olhando-me assustado. Escrevera todo o último parágrafo como se estivesse sob efeito de alucinógenos, imaginando como seria meu fim. Por estresse. O garoto ainda a meu lado falava e eu não ouvia. Ele tirou o tampão dos meus ouvidos. Girou a lanterna na direção da porta que estava fechada e trancada. Um zumbido vinha lá de fora. Levantei. Havia deitado de botas. O zumbido aumentou quando meus pés abriram a porta. Vinha do banheiro. Podia sentir o chão tremer. Apontei a lanterna para o quarto, só para ter certeza. Meu filho estava em choque. Finalmente ceder ao terror. Mas eu tinha que continuar, pelo nosso próprio bem. Empurrei a porta do banheiro. O zumbido insuportável vinha do vaso e da pia. Parecia que ficava mais alto a cada segundo. Pensei em cupins roendo a madeira. Não sei como tomei coragem e abri a tampa do vaso. Um enxame de insetos invadiu o banheiro. Eram muitas baratas, pretas como piche, as asas roçando, fazendo um ruído indescritível. Mas a maioria dos insetos eram, para mim, desconhecidos, da mesma cor de ferrugem do ar. Saíam em quantidades cada vez maiores. Quando aquelas pequenas criaturas se aproximaram, eu pude perceber um par de garras que lembravam as de um louva-a-Deus, mas 3 vezes maiores, que saíam das laterais do corpo, sem contar as muitas patas que ficavam penduradas enquanto davam pequenos voos rasantes. Tinham olhos laterais e antenas. Os insetos pareciam ser totalmente recobertos com pelo e uma gosma esbranquiçada vazava da maioria deles. Começaram a sair também pelo ralo da pia. Eram ainda em maior quantidade. Recuei apavorado e fechei a porta. Forrei o vão com panos, plásticos e fita crepe. Gritei como um lunático. Gritei até ficar sem ar, até perder as forças. Sentado no chão, sem pensar no vapor que ainda recobria o piso. Os insetos continuavam a se arremessar contra a porta. Ouvi o zumbido, ao mesmo tempo em que as arremetidas contra a madeira faziam um barulho soar como uma metralhadora. A lanterna acesa caía ao meu lado, formava um facho de luz pelo corredor em direção à sala. Caprichosamente, iluminou uma silhueta que demorei um tempo para perceber o que era. Pedaços de um corpo. Um tronco com o crânio colado a ele. Restos de ossos faziam as vezes de braço e se arrastavam pelo piso vagarosamente em minha direção. Era aquilo que um dia fora Júlia. Ela se desprendera de algum modo dos pregos, deixando a maior parte do corpo para trás. Uma língua maior do que o normal serpenteava para fora daquela boca descarnada que deixava à mostra dentes desiguais. Era uma visão terrível. Fez com que eu me esquecesse momentaneamente dos insetos e de tudo mais. Lá fora, meu grito chamou a atenção de todas as coisas que caminhavam ou rastejavam. Senti o prédio todo tremer. Não sei se era apenas o meu coração que batia muito forte e descompassado. Ouvi vidros se quebrando no cômodo onde deixara o telescópio. Enlouquecido, percebi. As criaturas aladas estavam conseguindo entrar. Levantei-me apressado, tentando raciocinar. Fechei a porta do quarto onde o meu filho jazia desmaiado.
depois de tê-lo escondido dentro do guarda-roupa. Rezei para que não estivesse morto. O quarto em frente, onde montáramos acampamento, o ruído de plástico sendo rasgado minou a pouca esperança que eu tinha de proteger a mim e ao meu filho. Algo também começava a entrar por ali. Eu estava cercado. O zumbido no banheiro continuava, mas o barulho de metralhadora havia agora se transformado em uma pancada seca. Difícil de explicar, mas parecia que agora o peso sobre os meus pés me tirou do assombro. Aquela cabeça se preparava para abocanhar minha perna. Saltei e corri para a sala. Precisava de uma arma, a única coisa que não pensara em comprar. Só então me dei conta dos gritos, acompanhados do ranger da porta que começava a escapar do batente. Eram gritos horríveis, inumanos, começaram a me deixar surdo, tamanha intensidade. Rasguei um dos plásticos da janela da sala. Já não me lembrava de tê-lo pego. Rasguei totalmente aquela parede de plástico, restando apenas o que recobria a janela. Certa claridade invadiu o ambiente e pude ver a parte do corpo, daquilo que um dia fora minha esposa, se contorcendo ainda preso aos pregos. Pedaços de braços e pernas se debatiam, tentando se soltar. O resto do corpo já voltando pelo corredor. A porta estava prestes a ceder e cheguei mesmo a ver as cabeças me encarando lá fora. Rostos animalizados, deformados, purulentos, estavam mais apodrecidos e pretos. Os olhos arregalados como nunca vira. Alguns pássaros menores surgiram no corredor. Finalmente haviam entrado. Pensei em meu filho escondido dentro do guarda-roupa. Pelo menos vinham atrás de mim. Se eu conseguisse sair, eles continuariam me perseguindo. Aqueles pássaros voavam rente ao teto e davam rasantes tentando me morder. Morder, pois tinham o que me pareciam dentes. Inutilmente desperdiçava pregos tentando acertá-los. Só queria pular para a rua. Entregar-me-ia para tentar salvar meu filho. Rasguei o último plástico. A visão que eu tive durou apenas um segundo, mas jamais esquecerei aquela cena. Parecia que todas as criaturas vinham em direção ao meu prédio. Algumas rastejavam, aves voavam desengonçadas, seres horrendos que nem a mente mais criativa conseguiria imaginar. Todos se aglomeravam. Seria eu o único sobrevivente do planeta? Tudo estava perdido agora. A porta finalmente cedera e aquele conjunto de carne e ossos entrava faminto. Parecia uma só criatura, tamanha era a podridão que mantinha aqueles corpos colados. As grades estavam abertas e o cadeado jazia em minha mão. 6/10/2010. Faz 2 dias que tudo terminou. Eu não consigo medir o tamanho de minha sorte. Totalmente cercado e certo de minha morte, o revólver vazio caindo de minha mão, rezando para ter uma morte rápida. Abri a grade e cheguei a apoiar meus pés no beiral. Foi quando tive a visão mais bela do mundo. Enfim, o sol surgia. Enfim, atravessamos totalmente a nuvem, no tempo em que eu havia previsto. O que eu não previra era que os seres, em contato com os raios de sol, se desfizessem todos em uma torrente de massa gelatinosa. Não sobraram nem os ossos, apenas aquela gosma, escura, fétida. Ainda de botas, pisei enojado sobre aqueles dejetos e segui até o quarto para encontrar meu filho, ainda dentro do guarda-roupa. Ele estava acordado, porém catatônico. Mesmo assim, estava aliviado. Carreguei-o no colo em direção à porta de saída. Algo chamou minha atenção e parei novamente na janela da sala, aproximando-me para confirmar o que estava vendo. De alguns prédios mais ao longe, pude ver outras janelas e outras pessoas. Eu e meu filho não éramos os únicos.
Ainda tive tempo para um último susto, quando alguns pássaros passaram voando por perto, mas eram apenas aves comuns. Ainda não sei como conseguiram sobreviver. Também não tenho ainda noção do tamanho da devastação. Sei apenas que agora acreditamos estar seguros. Somos 16 pessoas e outras vão aparecendo pouco a pouco, graças a uma enorme fogueira que fizemos para chamar a atenção. Bem próximo da cratera que se formou com a colisão do objeto, que acredito ser um meteoro que viajava junto a uma nuvem, foi que colocamos a fogueira. Não sei o que nos reserva o futuro. Guardo essas anotações para não acordar amanhã e achar que tudo foi apenas um pesadelo. Fim. Grande essa história, né? Esses livros, né, que eu uso aqui para contar essa história, geralmente são livros que eu compro em sebo, livros antigos, né, mas de qualquer maneira, se vocês quiserem procurar, né, tem vários contos diferentes, vários contos muito bons. Só repetindo, se chama Sonhos Lúcidos, Contos Fantásticos. Bem, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.